Falaremos hoje de Covid, de sexo e de corrupção, com especial incidência no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. O programa de hoje é motivado essencialmente pela passeata de Bolsonaro, Pazuello e os seus apaniguados de Mota no Brasil e também pelo depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Secretária da Saúde, Mayra Pinheiro, mais conhecida por Capitã Cloroquina. Sem deixarmos de incidir também nas medidas que Paulo Guedes está a tomar relativamente à economia brasileira. Começamos então pela realidade da pandemia no Brasil. Neste momento o Brasil, com cerca de 2.500 mortos por dia, aproxima-se a passos largos de 500 mil mortos por Covid-19. E estes são certamente subnotificados. Na realidade, haverá muitos mais mortos por Covid-19 do que aquilo que o Ministério da Saúde está a informar o país. Mas esses números são números que vão crescer de uma maneira dramática nos próximos tempos, como anunciou recentemente um especialista da Fundação Oswaldo Cruz, que disse que provavelmente até final do ano o Brasil poderia ter 1 milhão de mortos por Covid-19. Perante esta realidade trágica do Brasil, perante a falta de leitos, de camas, de lugares nas unidades de tratamento intensivo, por inclusivamente falta de lugares nos cemitérios para os mortos serem enterrados, pois aquilo que Bolsonaro faz é dar passeatas de mota, rir-se, divertir-se, com total desprezo pela morte e pelo sofrimento do povo brasileiro. É esta gente sem caráter absoluto que neste momento está à frente do Brasil e que ainda tem o apoio de uma boa parte da população brasileira. Repare-se que o bolsonarismo está neste momento a marcar o rumo do Brasil. E esse rumo está claramente identificado na tragédia que é a disseminação da Covid nas cidades onde a votação em Jair Bolsonaro foi maior. Eu dou exemplos. Nas cidades, que são 108, onde Bolsonaro teve 10% ou menos de votos, o número de infectados por Covid-19 por 100 mil habitantes é de 3.781. Se subirmos para as cidades, que são 799, em que Bolsonaro foi maioritário nas eleições, que teve entre 50% a 59,9%, e essas cidades são 799 no Brasil, o número de infectados duplica, passa para 7.313. Se subirmos para as cidades que tiveram entre 60% a 69,9% de votação em Bolsonaro, que são 995, nós teremos também 7.312 infectados por 100 mil habitantes. Mas nas cidades que são
214 que tiveram uma votação entre 80% e 89,9% em Bolsonaro, o número de infectados por 10 mil habitantes é de 10.477. Finalmente, houve uma cidade onde Bolsonaro teve mais de 90% de votos. E essa é a cidade recorde de infectados, com 11.477, o triplo daquelas cidades, que foram 108, em que Bolsonaro teve menos de 10% de votos. Esta é a realidade trágica do Brasil. O desprezo de Bolsonaro pela saúde dos brasileiros não implica só uma falha de caráter. Implica também uma mensagem dirigida aos seus seguidores que leva a que seguidores de Bolsonaro e não seguidores de Bolsonaro sejam vítimas trágicas da Covid-19 que está a dizimar o Brasil. Recentemente, na Comissão Parlamentar de Inquérito à atuação do governo brasileiro na Covid-19, foi ouvida a chamada Capitã Cloroquina, Mayra Pinheiro, uma médica pediatra, pois essa senhora, Mayra Pinheiro, que não tem qualquer formação, ocupou o cargo de Secretária da Saúde, um cargo que exige conhecimentos elevados em infectologia, neste momento em que o Brasil atravessa uma crise enorme em consequência da pandemia da Covid-19, pois ela foi levada ao cargo de Secretária da Saúde apenas por ser apoiante de Bolsonaro. Não tem competência nenhuma para o cargo, é, além de pediatra, parece que ela terá conseguido a licenciatura em Medicina a martelo e foi nomeada apenas por confiança política para um cargo tão importante para a saúde dos brasileiros. Pois essa senhora, que foi recentemente interrogada na Comissão Parlamentar de Inquérito, ela, de uma maneira até covarde, na Comissão Parlamentar de Inquérito começou por elogiar altamente a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, dizendo que a Fiocruz é uma instituição altamente competente e altamente prestigiada a nível mundial. Quando o seu cinismo foi desmascarado, quando lhe puseram pela frente anteriores declarações em que ela dizia que a Fiocruz era um grupo de comunistas, de incompetentes, que tinha o Che Guevara e o Lula nas paredes e nos tapetes de entrada e que inclusivamente tinha pénis à sua entrada, pois ela disse que as declarações eram retiradas do contexto e que, na realidade, ela nunca quis diminuir a Fundação Oswaldo Cruz. Claro que isto denota a total falta de caráter dessa gente, que, num momento trágico para o Brasil, pois essa gente que está encostada à parede pelo seu comportamento, essa gente desdiz completamente aquilo que disse anteriormente e tenta, como se diz em bom português, fugir com o rabo à seringa. Mas essa gente é gente não só corrupta moralmente, mas também corrupta materialmente. Como é corrupto materialmente Bolsonaro, os seus filhos, e são corruptos nomeadamente porque, repare-se, eles, no que toca a essa questão de haver pénis na Fundação Fiocruz, pois aquilo que ela quis dizer é que, no fundo, o sexo é algo de pecaminoso para ela, é algo que deve ser a todo custo evitado. Isso é o cinismo enorme. Aquela gente, normalmente, pratica um relacionamento sexual mais desbragado e mais infame até. Repare-se no que sucedeu com a sua amiga Flor de Lis.
A Flor de Lis não só casou com um seu filho adotivo, mas, por outro lado, mandou, quando lhe foi útil, matar esse filho adotivo. Mas, essa Flor de Lis oferecia filhas adotivas aos pastores estrangeiros que vinham visitar o Brasil. Era uma espécie de distração sexual que ela oferecia aos pastores estrangeiros que vinham visitar o Brasil. É este tipo de gente que fala contra a existência de imagens sexuais. Repare-se que essa gente fala não só contra isso, mas também contra os gays, as lésbicas, os transexuais, tudo aquilo que eles dizem que é absolutamente pecaminoso. Quando, na realidade, aquilo que é mais pecaminoso, ou porque é só mais imoral, são eles que o praticam. É o cinismo, é a moralidade absoluta que essa gente pratica em privado, mas depois em público mostra uma face contrária àquilo que pratica em privado. Neste momento, o Brasil está a ser dominado por uma trupe verdadeira de criminosos que pretende, dizem eles, pretende que pôr o Brasil na moralidade, pretende pôr o Brasil como temente de Deus, mas o Deus deles é apenas o dinheiro, é apenas a corrupção moral e material. E essa corrupção material está também exemplificada em Paulo Guedes. Paulo Guedes, que é o Ministro da Fazenda brasileiro, diz que, como Bolsonaro, diz que ele tem que acabar com a subsidiodependência dos brasileiros. Que os brasileiros estão habituados a não trabalhar e viverem dos subsídios do Estado. Na realidade, aquilo que ele quer dizer é que o Estado dá dinheiro aos miseráveis e não devia dar. Só devia dar aos mais ricos. E Guedes demonstra isso através da sua prática. Ele, neste momento, está a propor uma alteração do imposto de renda no Brasil, de modo a que o máximo de imposto de renda dos investidores em títulos, nomeadamente em títulos do Tesouro ou em obrigações, passe de 27,5% para 15%. Isto é, aqueles que vivem de rendas, que são os títulos, e há muita gente no Brasil a viver exclusivamente de rendas, esses deixam de pagar 27,5% e passam a pagar, segundo pretende Guedes, apenas 15%. Não são esses que trabalham, não são esses que produzem. Esses vivem à custa das rendas. Mas, para Guedes, eles trabalham e produzem, por isso têm direito a uma diminuição dos impostos. Mas, ainda recentemente, Guedes lançou cerca de 3 bilhões de reais na banca. Desses 3 bilhões de reais que deviam entrar na economia, só 14% é que entraram na economia. O resto, os 86% desses 3 bilhões de reais, foram para a economia paralela, foram para o estrangeiro através dos paraísos fiscais, foram para a corrupção. É este o apoio que Guedes dá à economia. É este o apoio que Guedes dá a quem trabalha. É esta a forma de Bolsonaro governar o Brasil. É importante que os brasileiros se compenetrem da tragédia que é este regime de Bolsonaro para o Brasil, não só para a sua saúde, para a sua economia, para a saúde dos seus filhos, para a economia e para o futuro dos seus filhos. E que se livrem dessa gente absolutamente indigna, moralmente miserável, que governa o Brasil. E com isto despeço-me com amizade,
Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto.